Olá pessoal, tudo certo com vocês? Eu espero encontrá-los bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vinícius e aqui no meu Instagram eu estarei trazendo uma série de catequeses com o propósito de realmente fazer com que você tenha um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo e possa assim se aproximar dele para imitar o nosso Senhor. Afinal, nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso mestre. É aquele que nós devemos nos inspirar, nos espelhar. A nossa vida ela tem que ser mais coerente com a vida de Jesus. Afinal, todo aprendiz de um mestre anseia para ser igual a ele. E é isso que nós devemos buscar constantemente. E aqui, o meu propósito neste caminho é justamente fazer com que você e eu, junto nós, possamos nos aproximar cada vez mais de nosso Senhor. Afinal, quem é Deus? Quem é Deus? Por que nós estamos aqui nessa terra? Por que nós existimos? Qual é o nosso propósito? Por que Deus nos criou? São perguntas que muitas vezes nós nos fizemos e faremos algumas vezes. O ponto-chave é Deus, assim como São Tomás de Aquino diz, é o motor imutável. Aristóteles, ele olhava o mundo e via que o mundo tinha uma ordem. O sol nascia, o sol se punha. O sol nascia, o sol se punha. Sol nascente, sol poente. Existia uma ordem no dia, existia a noite, existia o dia. Existia o dia, existia a noite. Tudo ordenava, as coisas se ordenam. A nascente do rio faz um rio que se deságua no oceano. Nasce a água, se deságua no oceano. Tudo existe uma ordem muito bem pensada. A nossa respiração, o ar entra, o ar sai. O ar entra, o ar sai. O ar enche os nossos pulmões, os nossos alvéolos. O nosso diafragma expulsa esse ar do nosso pulmão e ele relaxa. Tudo existe uma ordem, e quando isso foge da ordem, vem o caos. Portanto, tudo é ordenado nesta vida. E Aristóteles percebeu isso e se questionou, por que tudo é ordem? Se tudo é ordem, tudo é ordenado, tudo deve ser ordenado para que as coisas ocorram de forma harmônica, existe algo que, para que essa ordem ocorra, existe algo que simplesmente é e simplesmente existiu. Existe uma espécie de motor, uma espécie de um ser celestial que simplesmente existiu, porque é impossível. Se tudo existe uma ordem, tudo tem um início, um começo e um fim, é necessário que haja algo que é gerador desta ordem. Algo que está além desta ordem, que gera essa ordem. Porque afinal, essa ordem precisa ser criada. Então tem que ter algo que simplesmente simplesmente existiu e simplesmente vai existir sempre. Algo que está além do tempo, algo que está além da criação. E este algo é Deus. Deus, como São Tomás de Aquino diz, nas 5 vias, Deus, a primeira via é o motor imutável, aquele que simplesmente é o motor, aquele que gira, aquele que ordena, aquele que coordena, aquele que rege todo o universo, aquele que rege toda a ordem. Este é Deus. E Deus nos fala na Bíblia, né? Deus nos fala que eu sou o que sou. Deus, ele fala, eu sou o que sou. Ele simplesmente é. Ele simplesmente é aquele que ordena tudo, aquele que simplesmente está além da ordem, porque é necessário que algo esteja além da ordem para que a ordem seja criada. E este é Deus. E afinal, por que esse Deus Todo-Poderoso nos criou? Por que nós existimos? Por que nós estamos aqui? Qual que é o nosso propósito de vida? Né? Míseros humanos.
Por que nós estamos aqui? É exatamente isso. Será que nós somos mais importantes que os animais? Que os filhotes de animais? Filhotinho de cachorro? Filhotinho de tartaruga? Bom, isso e muitas outras coisas nós estaremos falando. Antes de tudo, vamos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine, por tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Como vocês podem ver, Cristo é a centralidade da nossa vida. Ele está aqui no centro, porque Ele é a centralidade da nossa vida, e aqui nós temos um manto verde. Este manto verde é a esperança, porque Cristo é a nossa esperança. E Cristo é a pureza que nós temos que buscar. Por isso o pano branco, a manta branca, representando esta pureza de coração, essa pureza da santidade, porque Ele nos chama à santidade. A santidade nada mais é do que ordenar a nossa vida para que ela esteja ordenada como tudo deve ser. Porque, aliás, Deus criou a ordem e nós devemos seguir a ordem das coisas. Portanto, se nós seguirmos as ordens das coisas, nós seremos santos. As ordens naturais, as ordens de Deus. E Deus nos dá ordens tão claras, que são muito coerentes com a ordem natural das coisas. Um exemplo claro é a questão da castidade. É um exemplo muito claro. O sexo, ele tem duas finalidades, unitiva e procriativa. Ou seja, tem estas duas potências, a potência de gerar vida e a potência de se unir a alguém. Uma vez que você impede alguma dessas potências, você está indo contra a lei natural do sexo, que é ter essas duas potências, a potência unitiva e procriativa. Uma vez que você barra alguma dessas duas potências, você está automaticamente indo contra a lei natural do propósito daquele ato sexual. Portanto, tudo aquilo que barra vai contra a lei natural. Portanto, tudo que barra vai contra a ordem. Portanto, tudo que vai contra a ordem é porque automaticamente é um pecado. Tudo que tem o propósito de barrar alguma dessas duas ordens é um pecado. Assim vale para tudo. E a lei de Deus é uma lei coerente com a lei natural. É uma lei coerente com a realidade. É uma lei coerente com a racionalidade que nós temos como seres humanos. Somos capazes de raciocinar. Somos capazes de discernir qual que é a verdade, qual que é a mentira. Qual que é a lei. Por isso Deus nos chama a guardar as suas leis. Hoje o nosso tema é a vocação do homem. A vida no Espírito. Peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, que é o númerozinho grande, versículo 26 a 31, que é o númerozinho pequeno, que vai dizer assim, 26 a 31. Disse, façamos o homem à nossa imagem. E viu Deus que isso era bom. É assim. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E presida aos peixes do mar e às aves do céu. E os animais selváticos, e a toda a terra, e a todos os répteis que se movem sobre a terra.
E criou Deus o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. E criou-os macho e fêmea. E Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse: eis que vos dei todas as ervas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que encerram em si mesmas a semente do seu gênero, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e tudo que se move sobre a terra, e que a alma vivente, guarde bem, e que a alma vivente, para que se tenha que comer. E assim se fez. Deus viu que todas as coisas tinham sido feitas, e eram muito boas. E fazia-se a tarde e amanhã. Fazia-se a tarde e amanhã. E foi o sexto dia. Agora eu peço que vocês abram no Salmo 8. Salmo 8, númerozinho grande, versículos, númerozinho pequeno, do 5 ao 7. Que é o homem para te lembrares dele? O que é o filho do homem para te visitares? Tu o fizeste pouco inferior aos anjos, de glória e de honra o coroastes. Ele destes o mando sobre as coisas, as obras das tuas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, muita coisa, né? Deus, Ele é o autor da ordem, como eu bem falei. Tudo nessa vida existe uma ordem, assim como a criação existe uma ordem. Deus criou todas as coisas na sua devida ordem. Nós, seres humanos, temos o ânima, palavra em latim que deriva a alma. Somos seres de alma. Alma é aquilo que nos dá a capacidade da vida, o gerar vida. Temos uma alma, uma vida. Assim como os animais também têm uma alma, têm uma vida. Porém, a diferença é que nós temos uma alma imortal. E os animais têm uma alma mortal. Por quê? Porque dentro da nossa alma existe uma faculdade chamada Espírito, onde habita o Espírito Santo. Este Espírito é o que nos dá a consciência da existência e da racionalidade sobre as coisas. Nós somos capazes de moldar as coisas conforme a nossa necessidade. Somos capazes de criar as coisas conforme a nossa necessidade. Somos capazes de entender a ordem de Deus, de entender as coisas de Deus conforme a nossa racionalidade. Somos capazes de discernir entre o bem e o mal. E é o que nos traz a semelhança com Deus. Essa semelhança de compreender o que é certo, o que deve ser ordenado. E isso nos dá a possibilidade de contemplar a Deus, nos dá a possibilidade de entender o que Deus quer para nós. E dá a necessidade de querer estar com Ele, de querer vivenciar, estar unido a Ele e vivenciar a alegria e o amor dele no céu, no paraíso que nós perdemos com Adão e Eva, os nossos primeiros pais, que foram contra a lei, que foram contra a regra, que foram contra a ordem. E eu peço que vocês abram no seu catecismo, que é um livro que eu estaria utilizando também, Catecismo da Santa Igreja Católica. Toda a catequese eu estarei me amparando neste livro. Abra, então, no 1700, tá? 1700, artigo 1700, inciso 1439,
que vai dizer o seguinte: com a ajuda da graça, crescem na virtude e evitam o pecado, e se tiverem cometido, voltam como filho pródigo para a misericórdia de nosso Pai dos céus. Chegam assim à perfeição da caridade. E lá na frente vai dizer assim, no artigo 1: em Cristo, Redentor, o Salvador, a imagem divina, deformada no homem pelo primeiro pecado, foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. E lá na frente, 1704, vai dizer: pela razão é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecidas pelo Criador. Em virtude, lá em 1705, vai dizer: em virtude de sua alma e de seus poderes espirituais e de inteligência e vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal eminente da imagem de Deus. E lá na frente vai dizer, 1708, por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Ele nos mereceu a vida nova no Espírito Santo. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Ou seja, nós, pelo pecado dos nossos primeiros pais, que desordenaram algo que era ordenado, uma lei de Deus que era ordenado, Deus é o autor de toda a ordem, ele deu uma ordem. E nós fomos contra esta ordem, a ordem primeira, a ordem majestosa, que Adão e Eva foram contra e reverteram esta ordem, deturparam esta ordem. Afinal, Deus nos deu a liberdade de realmente escolher fazer o bem, por nossa própria vontade, escolher fazer o bem. Nós poderíamos simplesmente não ter essa possibilidade de escolher fazer o bem. Bastava Deus fazer com que nós fizéssemos, porque Ele é Deus, Ele pode, mas Ele nos deu a liberdade de escolher fazer o bem, e mesmo assim nós escolhemos fazer o mal, ir contra essa lei natural. E foi então que nós perdemos a essência da nossa missão. Naquele momento, nós perdemos aquilo que era mais precioso, que era estar com Deus no paraíso. E foi Deus que, pela justiça de Deus, nos deu, pela sua misericórdia, a justiça. Ela viu e compreendeu que o ser humano jamais, independente dos holocaustos, independente dos sacrifícios, nós jamais iríamos conseguir satisfazer a vontade da justiça de Deus por nossas forças. Nós não conseguiríamos. Não conseguiríamos porque não tem como reverter a ordem. Nós, seres humanos, não tem como reverter, não tem como reverter a desordem que nós fizemos, que nós faremos. Não tem como reverter as desordens que nós fazemos. Não tem como. Por nossas forças não tem como, porque aquilo fica para trás, aquilo fica no passado e nós não podemos voltar ao passado. Por isso não tem como reverter a desordem que nós causamos, independente dos holocaustos, dos sacrifícios que nós fazemos. Foi então que Deus, por tua imensa misericórdia, ofertou o seu Filho unigênito, o seu Filho primogênito, para nos salvar. Seu Filho que é misericórdia pura, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou das amarras do pecado na qual nós tínhamos nos condenado. Nós tínhamos nos condenado por nossa vontade ao seguir contra a lei de Deus. Nós tínhamos nos condenado à desordem, ao caos. É aquele que são os anjos caídos, os demônios. Nós tínhamos nos dado a Ele, nós tínhamos nos ofertado a Ele por nossa vontade, porque Ele é o autor das desordens. É o demônio o autor das desordens. Afinal, os anjos foram colocados à prova também. Quando Deus revelou aos anjos o propósito de dar à humanidade o amor e fazer com que a humanidade fosse como os anjos no paraíso, para contemplar assim a face de Deus, um anjo grandioso, o querubim,
da autarquia celeste, resolveu se rebelar contra Deus, pensando: como assim eu tenho que servir esses humanos? Como assim esses humanos vão ser como nós? Como eles vão ser como nós, anjos? Eles, seres inferiores, como eles vão ser como nós? Isso não pode. Foi então que, pelo seu orgulho e egoísmo, se rebelou contra Deus e assim criou-se a desordem, o caos, por meio da decisão daquele anjo. Aquele anjo criou-se o caos, indo contra a ordem, a lei natural. E foi então que ele convenceu outros anjos, 1/3 dos anjos da hierarquia celeste caíram. E não cansam de nos fazer cair, de querer nos fazer desordenados, de querer estabelecer um caos na nossa vida. Eles não cansam, eles não param. Por isso que a nossa luta é constante. Então Deus, pense no seguinte fato: você que está me assistindo, é mãe ou pai. Pense que você é mãe ou pai. E você vê que toda a humanidade está ao redor e tem um trilho na frente. Você está em cima, ali, como se fosse tendo uma vista de toda aquela humanidade, e está vindo um trem lá na frente e tem um trilho bem aqui na frente. E você está aqui numa ponte, observando aquela cena. E você sabe que para você salvar toda aquela humanidade, aqueles bilhões de pessoas, você precisa sacrificar o seu único filho, deixar com que o seu filho esteja no trilho daquele trem e você veja o seu filho sendo esmagado por aquele trem, sendo decepado por aquele trem, gritando de dor e dizendo: Pai, por que me abandonastes? E vendo aquela cena. Para salvar a humanidade, você faria? Eu acho que eu não faria. No estado que eu estou, eu acho que eu não faria. É um sacrifício muito doloroso, não é mesmo? E Deus fez isso por nós, por amor a nós. E o seu filho quis estar ali, no trilho daquele trem, por amor a nós. É o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus é um amor que nos constrange e nos liberta, porque foi através do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, esse filho que ficou ali no trem, sendo esmagado, foi por conta desse sacrifício que nós fomos libertos para a vida eterna. Nós que estávamos aprisionados pela desordem, nós somos libertos para poder voltar a seguir a ordem de Deus, voltar a sermos próximos de Deus ao ponto de nós merecermos o céu, merecermos voltar para o paraíso. Deus nos deu essa liberdade. Deus nos deu essa possibilidade. Nos justificou. Isso é belo. Por que um Deus que ama tanto, que é um amor tão misericordioso, tão grandioso, por que eu não quero ser como Ele? Aquele que é o autor da ordem, aquele que é o autor de toda a verdade, por que eu não quero ser como Ele? Eu devo ser, e quero ser, temos que ser como Ele. Porque afinal, tudo que é ordem se torna mais justo. Tudo que é ordem se torna mais bonito, belo. Tudo que é ordem se torna mais prazeroso. Tudo que é ordem se torna mais feliz. Então a felicidade verdadeira está na ordem que Deus estabeleceu das coisas. Então, isso é algo que nós devemos ter na nossa mente. E por que nós somos mais importantes do que os animais? Será? Não. Deus criou, assim como existe ordem em tudo, Deus criou a ordem da criação. Os anjos, obviamente, eles estão acima de nós, na hierarquia da criação. Mas são mais importantes que nós? Não. Eles apenas estão acima, eles são dotados de puro intelecto. Eles não possuem uma alma vivente como nós aqui. Eles são puro intelecto, eles não possuem um corpo. Eles já passaram pela prova deles. E os que decidiram por não escolherem Deus,
já estão eternamente condenados, porque eles já têm a consciência da verdade plena. Eles não são limitados, eles são ilimitados na consciência. Eles já possuem esse intelecto da capacidade de observar as coisas e saber de todas as coisas. Então, os que caíram já estão condenados para sempre. Eles não se arrependem. Os que, graças a Deus, tiveram a consciência da verdade, observaram toda a verdade, escolheram por Deus, eles já estão salvos pela eternidade. E nós temos uma alma, como eu falei, imortal, capaz de raciocinar sobre a ordem de Deus. Portanto, nós somos capazes de alterar as coisas conforme a nossa liberdade, de criar as coisas, na nossa limitação, é claro. Então nós somos capazes de ordenar os nossos sentidos, as nossas vontades. Eu sou capaz de, se eu estou passando fome, eu vejo uma pessoa mais necessitada que eu sou capaz de pegar a minha comida e dar para aquela pessoa. E a minha felicidade não se satisfaz com o bem. Nós sempre queremos mais e mais e mais e mais e mais. Os animais não. Os animais, se eles se procriam, para eles já está bom. Se eles vão lá e fazem o sexo deles, para eles já está bom. Já fizeram o propósito deles. Depois só quando a cadelinha fica prenha, lá, o macho vai lá, né? E acabou. Aquilo satisfaz eles. Nós não nos satisfazemos com isso. Claro, aquilo pode trazer um prazer momentâneo, mas nós sempre precisamos de algo a mais na nossa vida. Sempre precisamos nos aventurar, sempre precisamos de algo a mais, né? Exatamente. Nós nunca estamos satisfeitos. Os animais estão satisfeitos com a vida deles. Eles estão satisfeitos se você chegar em casa e dar um petisco para ele, alimentá-lo. Ele não vai querer construir um império. Ele não vai querer sempre almejar coisas a mais, além do que ele pode. Não. Ele quer aquela vidinha dele e pronto. O animal é limitado aos seus sentidos, às suas vontades. Ele não consegue ordenar as suas vontades, os seus sentidos. Se ele está com vontade, naquele momento de acasalar com aquela cadelinha, ele vai acasalar. O cachorrinho vai acasalar. Ele não vai esperar. Ele vai acasalar com aquela cadelinha. Se nós estamos com vontade de ter um ato sexual, nós somos capazes de, pela nossa consciência, esperar o momento certo. Nós sabemos que tem um momento certo, nós somos capazes de esperar o momento certo. Nós somos capazes de tomar decisões que vão contra os nossos sentidos, as nossas vontades, porque nós somos livres pela consciência da nossa razão que transcende do nosso espírito, que é a nossa imagem e semelhança com Deus. Portanto, o ápice da vida de um animal é simplesmente seguir os seus sentidos, as suas vontades, os seus desejos. E nós, como seres acima deles, no aspecto hierárquico da criação, somos chamados a zelar por essas criaturas de Deus, a não utilizar dessas criaturas para o nosso bem-estar de uma forma bruta, de uma forma descuidadosa. Afinal, isso desordenaria os nossos desejos, nossas vontades. Se nós judiássemos, se nós maltratássemos os animais, isso automaticamente desordenaria a nossa capacidade de amar para os seres humanos. Portanto, nós devemos ser cordiais, obviamente, mas jamais fazer com que os animais se tornem como nós, seres humanos, porque não são. Jamais vão ser. Jamais. Porque eles jamais serão capazes de raciocinar e assim transmutar a sua energia, o seu potencial instintivo em algo diferente. Jamais são capazes disso. Eles são prisioneiros dos seus desejos, das suas vontades, o que nós não somos. Então, esse é o ponto ideal, esse é o ponto essencial. Então, para que nós somos chamados? Para que Deus nos cria sendo grandioso? Por que Deus nos cria? Deus nos cria para que nós possamos sermos zeladores, zelar pela criação.
edificar o reino de Deus, edificar a criação, edificar tudo aquilo que é belo, tudo que está ao nosso alcance. Sermos como Cristo. Cristo nos deu essa chave, essa mensagem de como nós devemos portar na nossa vida. Cristo, a vida de Cristo, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ela transcreve, ela traduz qual que é a nossa missão. A nossa missão aqui, porque Deus nos criou? Deus nos criou para sermos como Cristo, como Jesus Cristo foi. Deus nos criou para amar, amar de verdade. Amar não é desejo, amar é decisão racional. Amar é a capacidade de você entender a lei natural das coisas, entender as leis de Deus e aplicar na vida sua e na vida do outro. Orientar o outro para que ele possa seguir esta lei, esta regra, esta lei natural, essa ordem. Esse é o nosso propósito. É ordenar as coisas que estão desordenadas dentro de nós para ajudar os outros a ordenar as coisas que estão desordenadas dentro daquela pessoa. Essa é a nossa missão. Porque assim seremos santos. Assim seremos como Cristo. Nunca seremos igual a Cristo, mas seremos como Cristo. Porque Cristo, Jesus Cristo, é um homem-Deus. Então jamais seremos igual, mas podemos ser como Ele. Nas suas atitudes, na sua vida, na sua pureza, na sua humildade, no seu amor. E é isso que é a nossa missão aqui na Terra. É para isso que nós somos criados. Que assim nós possamos oferecer a nossa vida a Deus. Escreva uma intenção e coloque na Santa Missa para que Deus possa trabalhar dentro de ti aquilo que precisa ser trabalhado, assim como eu faço sempre que eu posso. E é isso. Deus abençoe e fiquem com Deus.